Bom dia, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Bom, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele joinha lá que você já conhece, né? Que é muito importante para o YouTube entender que vocês gostam do canal. Deixa um comentário aí, oi Dani, para quê? Para o YouTube recomendar esse vídeo para outras Alices e outros Romeus também virem aqui mandar as histórias deles para vocês terem história aqui de segunda a sexta de manhã, né? Durante o café da manhã, que eu sei que vocês adoram. Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, meu Instagram, @DaniDelanos, o e-mail para você mandar sua história, daniresponde@hotmail.co.uk. Então simbora lá para mais uma história de hoje. Dani, encontrei seu canal pelo canal de Dani Bogione e como tantas aqui, escuto as histórias todos os dias. Um beijo pra você então e um beijo pra Dani Bogione. Resolvi então mandar minha para seu arsenal. E aqui vai, os nomes já estão todos trocados. Meu nome é Alice, como todas as outras. Nasci numa cidade litorânea do Sudeste. Tive uma infância feliz. Não éramos ricos, mas nunca nos faltou absolutamente nada. Nem financeiramente, embora eu lembro que muitas vezes minha mãe dizia que as coisas estavam apertadas. E nem de afeto também. Meu pai trabalha até hoje, ele tem uma empresa própria. E minha mãe parou de trabalhar depois que eu nasci, pois minha avó, que cuidava da minha irmã mais velha enquanto minha mãe trabalhava, surtou quando minha mãe descobriu que estava grávida de 5 meses. E eu nasci prematura de 8, imagina essa gravidez relâmpago. Pegou todo mundo de surpresa, então minha avó disse que não iria mais cuidar de filho de ninguém. E a carreira profissional da minha mãe foi embora pelo ralo. Ela nunca mais voltou a trabalhar, o que eu penso que fez muita falta para ela. Porém, ela que sempre cuidou de toda a parte financeira da casa e da empresa do meu pai. Meus pais sempre se amaram muito e começaram a namorar quando minha mãe tinha 12 anos e meu pai 15 e nunca se largaram. Nos faziam passar vergonha, pois quando nossas amigas iam lá em casa, eles estavam sempre se agarrando. Lembro que minha mãe sempre levava meu pai até a porta e eles se despediam com beijos e amassos. Nossas amigas achavam o máximo, mas eu e minha irmã queríamos nos enfiar num buraco. Meu pai viajava muito a trabalho, ele ia todo ano para os Estados Unidos. Eu sempre pedia para ele me levar com ele, pois tinha dentro de mim uma vontade grande de conhecer. Gente, como faz sentido eu querer conhecer um lugar que eu nunca tinha pisado? Amiga, faz, você queria conhecer. Eu quero conhecer vários lugares que eu não pisei ainda. Mas lógico que ele nunca me levou, pois eu era criança e ele trabalhava. Mas para me apaziguar, ele dizia: no dia que você se formar no inglês, eu te levo. Eu fui crescendo e junto com a vontade de ir para os Estados Unidos, eu tinha o sonho de ser atriz. Então minha mãe me colocou num grupo de teatro oferecido na escola de inglês, onde todas as nossas peças eram apresentadas em inglês. Foi como se tivesse virado uma chavinha na minha cabeça por aprender a falar inglês, então eu simplesmente comecei a falar o idioma naturalmente e me tornei a melhor aluna da sala. Mudei até para uma classe de intensivo, pois a classe normal não estava mais me estimulando. No teatro também eu me saía muito bem, ganhei até o prêmio no festival da cidade. Bom, porém na escola isso sim era um desafio para mim. Eu ia muito mal em todas as matérias exatas e acabei até desenvolvendo gastrite nervosa por causa de estresse. Eu ficava de recuperação sempre, era uma loucura. Depois de adulta eu vim ser diagnosticada com DDA, distúrbio de déficit de atenção. Mas na época nem se falava nessas coisas, né? As crianças eram simplesmente rotuladas de burra mesmo. Aos 15 anos eu comecei a namorar um menino, Yuri. Até hoje eu nem sei como esse relacionamento começou. Ficamos uma vez e começamos a namorar porque era coisa óbvia a se fazer, eu acho. Ele era muito tímido e minha família chamava ele de Mudi. Nesse mesmo ano, meu avô me deu de presente uma viagem para Disney. Ele sempre prometeu quando a gente fizesse 15 anos. Então foi um grupo enorme. Muita gente que eu já conhecia da escola e atividades extracurriculares. Deve ter sido excursão, né? Foi muito legal. Fiquei num quarto com 3 das minhas melhores amigas e foi uma farra. A gente paquerava os monitores, que eram gatinhos, mas nada demais.
Eu ainda namorava Yuri, mas ele não foi na viagem. No final de tarde, minhas amigas foram comer fora, mas eu queria ir para a piscina do hotel, então eu fiquei. Quando eu estava lá, vi um gringuinho lindo me olhando e, como eu não podia deixar uma oportunidade de treinar meu inglês, comecei a puxar papo com ele, Jack. Jack era lindo, loirinho, olhos azuis, meu número. Conversamos por horas na piscina pro hot tub para as cadeiras. Hot tub é como se fosse jacuzzi, né? Até que foi ficando tarde, mas eu não queria parar de conversar, então fiz o convite. Quer tomar um banho depois ir pro meu quarto conversar? Ele falou que ia perguntar se os pais dele davam ok, eles deram. Então foi assim, 1 hora depois eu já havia tomado banho, minhas amigas ainda não haviam voltado do passeio e ele bateu na minha porta, então a gente continuou o papo. Honestamente eu não me lembro bem nem o que a gente conversou, mas havia uma mágica no ar. Ele tinha 14 anos, mas muito tempo mais tarde eu descobri que ele mentiu, porque ele achou que eu não fosse me interessar se ele falasse que nem tinha feito ainda 14 anos. Minhas amigas entraram no quarto e ficaram as 3 de boca aberta com a cena. Mas depois até tiraram um sarro, óbvio, né? Eu as apresentei e eles engataram uma conversa e quanto mais tarde ia ficando, mais difícil o entendimento também ia ficando. Quando minha amiga Ana Paula não estava mais conseguindo se expressar, Jack vira e fala que o inglês dela estava muito enferrujado. Gente, caiu o mundo. Ela ficou muito ofendida, ela ficou com cara de bunda e elas me pediram para mandar ele embora. Quando eu traduzi que ele tinha que ir embora, o gringo levantou da minha cama e voou para fora do quarto, quase que na velocidade da luz. Eu fiquei triste da noite ter acabado assim, mas entendi da minha amiga ter ficado chateada. Afinal, ela estava se esforçando tanto, né? E o cara fala uma coisa dessa. Na manhã seguinte, a gente se arrumou para tomar café da manhã e ir para os parques. E alguém bateu na porta muito forte e um envelope entrou. Aí no envelope estava escrito que o inglês da minha amiga era bom e que ele não queria ofendê-la. Ana Paula leu o cartão e se derreteu, pois ela é um amor de pessoa. Então eu lembrava o número do quarto dele e liguei. Falei que a gente não tinha muito tempo, mas para ele ir tomar café da manhã comigo, ele aceitou. Chegando lá, eu sentei numa das mesas com ele, todo mundo da minha excursão me olhando como se eu fosse uma aberração da natureza, e eu nem aí. Eu só queria mais um tempinho com o Jack. Ele estava indo embora em algumas horas, então nos despedimos com um abraço depois do café e pensei que nunca mais o veria. No dia seguinte, toco o telefone do quarto, ninguém tinha celular nessa época. Era ele. Ele já tinha chegado na casa dele e queria conversar mais comigo, pediu o número do telefone da minha casa no Brasil. Depois disso, ainda ligou umas 2 ou 3 vezes. Quando eu cheguei no Brasil, ele me ligou e trocamos números de ICQ, lembram? ICQ era como se fosse um MSN, gente, dos anos 2000, vamos dizer assim. Anos 2000 ou menos, eu não sei, por aí. E assim começamos a nos falar todos os dias. Ele sabia que eu tinha um namorado, nunca escondi. Também contei pra Yuri que fiz amizade com Jack. Assim foi levando minha vida de Dona Flor e seus 2 maridos. Eu ficava com o Yuri de dia e à noite com o Jack no computador. Eu sou capricorniana, acho que como você, então simplesmente eu decido e faço. E é assim mesmo, né? Nesse dia, é como eu mesmo, gente, eu sou capricorniana também. Quem é capricorniano? Bota aí o signo de vocês. Eu adoro saber o signo das pessoas. Eu acho que fala muito sobre elas. E nesse dia eu decidi que estava na hora de perder minha virgindade. E assim foi. Só que eu não esperava que a mãe de Yuri fosse aparecer bem na hora H. Ela não me viu, pois estávamos no andar vazio do prédio dele. Eu sei que vocês devem estar pensando, nossa, que lugar romântico. Mas quando a gente tem 15 anos, a gente se agarra nas oportunidades. Acho que o porteiro avisou que estávamos subindo, sei lá. Só sei que ela apareceu lá embaixo da escadaria chamando o nome dele. Eu fiquei quieta e ele falou que ia descer. Ela foi embora e ele me levou para casa. Quando ele chegou em casa, ela perguntou para ele com quem ele estava e ele falou que estava com uma menina do prédio. E ela então brigou com ele, falou que não era para ele me trair nunca mais. Coitada. Mas foi bom saber que pelo menos ela estava do meu lado, né? Ficamos 1 ano juntos ao todo. Ele era super legal. Mas eu sabia que aquilo não ia dar em nada. Eu fiquei com alguns outros meninos, só farra, nada sério. E não transei mais com ninguém por um bom tempo. Aguenta aí que eu vou chegar nessa parte. Eu tive que mudar de escola, pois eu ia muito mal.
me formei no inglês e ao mesmo tempo meu grupo de teatro acabou. Foi triste, mas entrei em outro grupo e comecei a fazer amizades, né? Bom, vamos lá. Meu próximo namoradinho era namoradinho mesmo. Eu tinha 17 e ele 14. Fui papanjo total. Mas foi namoro inocente, bem, experimental da parte dele, né? Não durou muito e ele se descobriu gay. Uns anos depois. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele e a gente continua amigo. Eu e Jack ainda nos falávamos, passávamos esses 2 anos mandando cartas, presentes, falando no ICQ. Depois mudamos para o MSN, fazíamos planos de um dia voltar a nos encontrar. Só não sabíamos quando nem como. Só sabíamos que um dia ia acontecer e iríamos nos casar. Na escola nova eu conheci um menino que viria a ser muito importante para mim, Renan. Renan não era nem um pouco meu tipo, era surfista, maconheiro, cheio de personalidade e mulherengo. O coração quer o que o coração quer, né? E eu fui seguindo meu coração, que acabei nesse relacionamento, que mais me ferrei do que outra coisa. Começamos a ficar depois de bastante tempo se paquerando e logo a namorar sério. Logo depois da nossa formatura, finalmente voltei a ter uma vida sexual ativa. Fui viajar pela Europa, fiquei lá 3 meses. Nos falávamos sempre, mas na época eu tinha que comprar cartão internacional para ligar, um transtorno. E para usar a internet só na casa de um primo meu, que era muito legal e me deixava usar o computador dele. Então a maioria do tempo eram mensagens offline mesmo. Também cheguei a mandar alguns cartões postais para o Jack e foi um dos últimos contatos que eu tive com ele pelos próximos 4 anos. Ficamos sem nos falar, mas ele sempre estava no meu pensamento. Quando eu voltei, acabei descobrindo que Renan tinha ficado com outra menina, a Mandinha, enquanto eu estava viajando. Brigamos, mas perdoei. Brigávamos muito, pois ele era muito mulherengo e eu muito ciumenta. Ele ficava de papo com várias meninas no MSN. Eu pedia para ele deletá-las, ele deletava na minha frente e no dia seguinte estava todo mundo lá de novo. Era um inferno. Chegou o carnaval, no nosso primeiro ano de namoro, e ele simplesmente desapareceu. Ele foi viajar com os amigos e não me falou nada. Eu fiquei chocada, para mim era o fim do namoro. Então, de raiva, acabei saindo com um amigo da época da escola, Mário. Ficamos bêbados na casa dele e acabou rolando. Ainda ficamos mais algumas vezes. No meio termo desse término com Renan, me mudei para a capital, pois eu estava estudando teatro lá. E Mário também morava lá. Então nos encontramos algumas vezes por lá mesmo. Nós sempre nos demos muito bem. Havíamos ficado quando tínhamos 13 anos. E desde lá havíamos desenvolvido uma amizade sólida. E agora com benefícios. Porém, Renan voltou a me contactar e me pediu uma chance. A tonta deu, né? Afinal, Alice boa é aquela que se joga na toca do coelho, mesmo sabendo que vai dar ruim. Continuamos com esse relacionamento por 4 anos, idas e vindas, muitas escapadas da parte dele e eu sempre perdoando. Uma vez eu não consegui falar com ele a noite toda, no dia seguinte apareci na casa dele. Nós fomos conversar em frente à praia, ele disse que acabou dormindo e por isso não me atendia. Então passou um conhecido dele e disse: "E aí, Renan, minha irmã disse que vocês foram pro bar ontem?" Na hora ele ficou branco, verde, azul, eu olhei pra ele, ele saiu correndo. Corri atrás, brigamos, fizemos as pazes. Ele jurou que não aconteceu nada demais e a tonta aqui acreditou, né? Mas a tal da Amandinha tava lá, tá? A avó dela mora no prédio dele, então a coisa estava sempre por lá. Ignorei. Ele deu um oi e eu avisei para a mãe dele que ele ia dormir na minha casa e vi que a Amandinha estava rindo. Ela deve ter me achado engraçada, sei lá. Sei que aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha e decidi investigar. Ele não sabia, mas eu tinha a senha do MSN dele. Vi ele digitando um dia e decorei. Visionária essa, né? Vocês prestem atenção também, ó. Tô brincando, gente. Eu tenho a senha de Marcos, eu nunca abri nenhum computador dele, vocês acreditam? Sério, eu sou zero ciúme, zero querer investigar, zero tudo essas coisas aí. Bom, mas aí ela foi, abriu lá, né, e deletei ela da conta dele. Fiz uma outra conta, mudando só uma letra no e-mail e comecei a conversar com ele como se fosse ela. Meninas, não façam isso em casa, a não ser que seja extremamente necessário, ela disse. Descobri nessa conversa que eles sempre se encontravam quando ela ia para casa da avó.
Quando eu me revelei para ele, ele ficou possesso. Eu tive uma crise de ansiedade nesse dia e minha mãe ficou assustada. Terminamos, voltamos algumas semanas depois. Minha mãe teve uma conversa séria com ele e ele prometeu que ia se comportar. Só que depois disso eu já não era mais a mesma. Mesmo tentando perdoar, eu estava magoada. Arrumei um paquerinha na escola e chegou uma hora que eu não aguentei e fiquei com esse paquerinha. Então eu acabei traindo ele pela primeira vez em 4 anos. Eu vi que meu relacionamento já tinha dado o que tinha que dar e que era hora de botar um ponto final. E a capricorniana em mim decidiu de novo terminar por mensagem. E assim um ciclo começou a se fechar para outro se abrir. Eu havia acabado de me formar na escola de teatro, tinha que decidir o que fazer da minha vida. Então comecei a pensar em cobrar meu pai aquela viagem prometida, né, quando eu me formasse em inglês. Que havia acontecido há 5 anos atrás. E comecei a bolar um plano para estudar em Nova York. Achei uma escola de teatro e comecei a planejar. Uma semana depois de eu terminar meu namoro e decidido ir estudar em Nova York, o que acontece? Jack me manda uma mensagem depois de 4 anos sem a gente se falar. Começamos a conversar, matar as saudades, e era como se o tempo não tivesse passado. Eu fiquei em choque quando ele me disse que também namorou por 4 anos e havia terminado há 1 semana. Contei para ele que eu havia decidido que eu iria morar em Nova York. Ele era de Ohio, mais ou menos 13 horas de carro de Nova York. E então ele disse: se você vier, eu vou me encontrar com você. E daí começamos a namorar online. Levamos isso por 6 meses até sair toda a minha documentação da viagem. Nos falávamos todos os dias. Não oficializamos nada até então. Então eu ainda ficava com outro carinha. Cheguei a sair também algumas vezes com o Renan e imaginava que ele também estivesse fazendo a mesma coisa lá. Mas não falávamos sobre isso. Quando disse a Renan que eu estava indo embora para os Estados Unidos, ele mesmo, sem saber que eu havia voltado a falar com o Jack, como por intuição me disse: posso te pedir pelo menos uma coisa? E respondi sim. Não encontra aquele Jack. Eu respondi que infelizmente não poderia prometer isso e vi o rosto dele naquele momento, fez até partir meu coração. Eu sei que ele era mulherengo, bicho solto, mas nunca duvidei que ele realmente me amou. Acho que a imaturidade dele realmente falou mais alto no nosso relacionamento. Ele entendeu muito tarde o que ele perdeu. Passaram-se 6 meses mais longos da minha vida. Eu finalmente estava indo para a tão sonhada viagem. No dia do meu embarque, antes de sair para o aeroporto, falei com o Jack, ele estava muito animado. Era fevereiro. E o plano era que assim que eu me acomodasse, ele iria me visitar. Cheguei em Nova York e fui para casa de uma prima da minha mãe, que generosamente aceitou me hospedar por alguns meses até eu me adaptar. Eu não conhecia ela, pois ela é da Espanha e morava nos Estados Unidos há 30 anos. Mas quando a encontrei foi como se eu me visse no espelho do futuro. Eu me pareço mais com ela do que com minha própria mãe. Ela e o marido se tornaram meus segundos pais e foram meu suporte na parte mais difícil da minha história, que eu vou chegar lá. Ai, tô ansiosa, gente. Começaram as aulas e março chegou num piscar de olhos. Jack finalmente veio. Ele e a família inteira. Acho que vieram para ter certeza que eu não era nenhuma psicopata. Depois de 7 anos, desde o dia que nos despedimos em Orlando, finalmente a gente se encontrava. Ele deve ter crescido mais de 1 metro, pois ele estava enorme, especialmente para mim, que tenho 1,55. Nos encontramos na saída de um metrô e nos trememos inteira. Ele me deu um colarzinho lindo de presente e passamos o dia passeando em Nova York. A família dele era incrível e eu tinha a impressão que eles gostavam muito de mim. Demos nosso primeiro beijo, quase um selinho, numa escada rolante da loja. Percebi que ele era muito tímido. Fomos ao cinema e nos beijamos de verdade. Estava indo tudo muito bem. A viagem deles estava chegando ao fim e ficou combinado que ele voltaria no mês seguinte, até para ficar uns dias antes do Spring Break da minha escola. Assim foi feito. Em abril ele voltou para Nova York com um amigo e foi muito legal. Saímos muito e tivemos nossa primeira vez juntos. Eu estava vivendo um sonho. Ele era muito engraçado, assim como eu. Nosso senso de humor batia super bem.
Ele tirava sarro do meu inglês, ainda meio inseguro, e eu mandava ele para aquele lugar. Brincávamos muito. Fui com eles para a casa dele, por uma semana vi como ele vivia. Sempre imaginei e finalmente eu estava vendo com meus próprios olhos. Ele morava numa cidade pequena, muito bonita, bem pacata. A diversão era andar de moto, beber, ficar um com os outros, engravidar cedo, essas coisas de americano. Relacionamentos tóxicos, cheios de drama, meninas engravidavam para segurar os meninos. Não dava certo e acabava com mães adolescentes. Aqui tem até um programa, gente, nos Estados Unidos. O que ela tá falando é verdade. Essas meninas que moram em cidades, eu acho que mais pacatas, tudo. Nossa, elas engravidam muito cedo. E aqui tem um programa sobre mães adolescentes, como é. E muitas dessas... Aqui o aborto é legal, vocês sabem, né? E muitas dessas meninas, quando engravidam, se elas não abortarem, elas podem ter a opção também de dar a criança para adoção. E tem muitas que fazem isso. Então tem um programa que mostra essas meninas, as que querem que o filho fique com elas, e mostra as que dão para adoção, como é todo esse processo, essas coisas, tá? Bom, inclusive Jack me contou que ele e a ex terminaram, pois ela o traiu com mais de um cara. Depois que ele descobriu e terminou, ela mentiu que estava grávida. Enfim, esses tipos de drama elas fazem. De qualquer forma, eu gostei muito da viagem. A família dele me recebeu muito bem, fazia de tudo para me agradar. Diziam que por todos esses anos era como se eles me conhecessem, pois Jack falava muito de mim. Ele até tinha uma foto minha que eu tinha mandado para ele na estante, num porta-retrato, quando eu tinha 16 anos. Segundo ele nunca tirou de lá. E era sempre motivo de briga entre ele e a ex. Enfim, estava na hora de voltar para Nova York. Ele e o pai me levaram no aeroporto e no caminho todo eu estava achando ele muito calado. Perguntei se estava tudo bem, ele disse que sim. Mas mesmo assim, na hora da despedida, senti ele frio. Achei que ele estivesse triste, mas... sei lá. Enfim, voltei para minha vida de estudante internacional. Nos falávamos todos os dias e ele falou que deletou o Facebook dele, pois cansou de usar. Eu não pensei em nada demais disso. Até que um dia uma menina me mandou uma mensagem. Eu já sabia quem era ela, pois ele já havia me mostrado umas fotos em que ela estava com ele. Vou chamá-la de Kate. Kate me perguntou se eu ainda estava junto com ele. Eu disse que sim. Perguntei por quê. Ela me contou que eles estavam ficando antes de eu chegar nos Estados Unidos. E uns dias antes do passeio da família dele em Nova York, né? Ele deu um perdido nela. E quando ela começou a ver as fotos no Facebook, ela ligou uma coisa a outra. Disse ainda mais que agora no Facebook dele o status era que estava namorando com uma tal de Kelly. Fiquei sem saber nada. Falei que para ela que não era possível, pois ele tinha deletado o Facebook. E ela falou que ele na verdade tinha me bloqueado e que eu não acreditasse. Se eu não acreditasse nela, era para eu ligar para ele, perguntando tudo. E eu liguei. Eu estava nervosa. Ele tentou me dar um maior gaslight da vida. Mas não havia como. Eu já acreditava nela. Ela tinha provas, fotos, mensagens. Mandei uma mensagem para ele falando para ele esquecer da minha existência e outra para a tal da Kelly, contei tudo para ela. No começo, ela também não acreditou em mim, mas acabou também terminando com ele. Eu fiquei triste, mas fiquei muito pé da vida. Eu não acreditava que ele, depois de tudo, faria esse tipo de canalice sem nem dar tempo do nosso relacionamento acontecer. Mas enfim, eu estava em Nova York, né? Conhecendo gente do mundo inteiro. Quando eu teria outra chance dessas? Então eu mudei meu foco e comecei a sair com as minhas amigas novas. Conheci um rapaz da minha escola, vou chamá-lo de Raj. Ele é um paquistanês americano, um cara muito engraçado e simpático. Ficamos amigos rapidamente. Um dia ele me chamou para ir na casa dele e embaixo do apartamento dele tinha um restaurante marroquino que servia um narguile, que é aquele negócio de fumar, né? Ele me perguntou se eu já tinha fumado aquilo, eu disse que não e fomos lá embaixo para experimentar. Ele conhecia a dona do bar e ela conversou comigo e me perguntou se eu queria um emprego de garçonete, bartender. Eu não tinha experiência nenhuma, mas passando por uma fase de tocar o foda-se, eu disse que queria. E lá trabalhei como uma mula por alguns meses. Raj às vezes descia no bar
E uma vez veio com a namorada e o roommate, um ruivinho muito fofo. Vou chamá-lo de Eric. Eric era das Bermudas, então tinha um sotaque britânico que eu amava. Ele foi se infiltrando aos poucos, sem mostrar que veio logo de cara. E quando eu vi, eu estava namorando o Eric. Ele era um cara muito legal, tínhamos uma química incrível e nos dávamos muito bem. Um dia, enquanto eu trabalhava, entraram 2 rapazes, o indiano e o argentino, e eu servi eles, e eles começaram a puxar conversa comigo. O indiano chamaram de Peter, uma simpatia, o argentino Lorenzo, mas muito agradável. Lorenzo teve que ir embora, pois tinha um jantar com a namorada, e Peter ficou lá bebendo e conversando. No final ele pagou a conta e deixou o número dele no recibo. Óbvio que eu nem guardei, né? Joguei fora. Só que ele insistentemente continuou voltando lá no restaurante. E graças a Deus que ele voltou, pois ele seria uma peça principal para o final dessa história. Ele acabou me vencendo pelo cansaço. Entendeu que eu tinha um namorado e que nada rolaria entre nós. Que nos tornaríamos amigos. Eu não sei se Eric curtiu muito essa amizade, mas aceitou. Como eu disse, ele era muito legal. Eric teve que viajar para Bermudas por algumas semanas e nesse meio algo horrível viria a acontecer. Dani, você acredita em intuição? Eu sempre acreditei, mas nunca tive uma tão forte quanto naquele dia. Nossa, eu super acredito e eu tenho muita intuição, muita. Acredito demais. Bom, eu pensei em Jack o dia inteiro, Jack lá de Ohio, né? Fazia 3 meses que a gente não se falava, ele estava bloqueado de tudo. Porém, aquele dia minha consciência não me deixou em paz. Eu ficava pensando, não fazia sentido eu ficar brigada com ele, que eu tinha que perdoá-lo e que acima de tudo ele era meu amigo. Então eu segui minha intuição e mandei uma mensagem para ele, dizendo que eu estava pronta para conversar com ele se ele quisesse. Ele respondeu e começamos a conversar. Ele me pediu perdão, disse que não sabia por que fez aquilo e me pediu para voltar. Eu disse que perdoava, mas que eu não queria voltar. Eu tinha seguido a minha vida e já estava com outra pessoa. Terminamos a conversa, fizemos as pazes e concordamos em ser amigos. Afinal, fomos por tanto tempo, né? No dia seguinte, nos falamos brevemente e no próximo recebo uma ligação que a princípio achei que era ele, pois a voz era muito parecida, mas era o pai dele. O pai falou na hora, foi um acidente, mas o Jack tirou a própria vida. Nossa Senhora. Minha prima perguntou se eu queria ligar pra minha mãe, ela ligou, ficou chorando, né? E até que eu contei pra minha mãe, Jack tirou a própria vida. A minha mãe falou, como? Quem? Quem tirou a própria vida? E eu chorando disse, o Jack, não foi um acidente. Eu sofri muito com a perda dele. Durante as próximas semanas, o pai dele me ligava todos os dias, inconsolável. Eles eram muito próximos e me partiu o coração. Eu não podia ir ao enterro, eu não tinha condições de ir até lá sozinha, encarar uma situação daquela. Mas continuei amiga dos familiares dele, que 1 ano depois foram até Nova York me visitar novamente. Foi muito bom revê-los e de vez em quando eu e o pai dele ainda nos mandamos e-mail. Hoje eu sinto saudades de Jack e acho que eu sentirei para sempre. Às vezes eu penso como seria bom contar da minha vida para ele e ouvir sobre a vida dele como a gente fazia antigamente. Também agradeço a Deus pela oportunidade de ter encontrado ele e de ter tido a intuição de falar com ele pela última vez. Eu não sei se teria me perdoado se ele tivesse partido sem eu ter dito para ele tudo o que eu queria. Eu só me arrependo de ter deletado praticamente todas as fotos nossas juntas. Na hora da raiva eu fiz isso. Enfim, a vida foi... Gente, esse negócio de deletar foto, eu vou falando aqui pra eu perder. Vocês acreditam que eu nunca deletei uma foto com ex, nada? Eu acho que cada fase fez parte da minha vida, sabe? E aquelas fotos estão ali para me mostrar, bem ou ruim a situação, elas vão estar ali que fizeram parte da minha vida. Eu nunca fui essa pessoa assim de deletar nada, de tirar vídeo do canal, às vezes que tem com um ex, nunca, nada. Bom, enfim, a vida foi seguindo. Eric voltou, continuamos namorando, mas ele estava lá como estudante e o visto dele estava para vencer. E ele decidiu ir embora. Resolvemos então terminar, pois não fazia sentido ficar numa relação à distância sem perspectiva. Somos amigos até hoje.
Aliás, eu sou amiga de todos os meus ex. Essa é das minhas, gente. Também sou amiga de todos os meus ex. Será que você é mal de Capricórnio? Bom, até Renan, que era meio estrupício, eu falo com ele até hoje. Um tempo depois, meu amigo Peter me chamou para sair. Ele, a namorada dele e o amigo argentino, Lorenzo, que havia terminado com a namorada e precisava descontrair. Lá fomos nós. Saímos, nos divertimos e no dia seguinte fomos fazer um passeio de caiaque, nós 4, onde eu dividi o caiaque com o Lorenzo. Lorenzo era alto, forte, fazia o estilo sexy nerd. E como eu não estava fazendo nada e ele também, começamos a ficar. Lembram de Raj? Ele ficou muito estranho comigo depois que eu comecei a namorar o Eric. Às vezes eu dormia na casa deles e ele sempre de mau humor. Ele tratava o Eric estranhamente também. Mas depois que Eric foi embora, ele voltou a se aproximar de mim. E um dia numa festa ele me beijou. Eu fiquei meio confusa e não levei pra frente, por 2 motivos. Uma, que eu já estava com o Lorenzo, e 2, porque ele era amigo do meu ex e eu não queria esse drama na minha vida. Mas quando eu cheguei em casa, ele me ligou dizendo que queria ir para minha casa. Eu disse que não, e ele me contou tudo o que estava se passando, que em algum momento ele começou a gostar de mim e que saber que eu estava ao quarto do lado dele, dividido só por uma parede, mas com um amigo dele estava enlouquecendo ele. E por isso ele estava me tratando mal, mas que agora que Eric tinha ido embora, ele queria ter uma chance. Ele estava obviamente bêbado, né? E começou a ofegar no telefone. Eu imagino o que ele estava fazendo, vocês devem imaginar também, né? Aí eu perdi minha paciência e falei que a gente se falava depois e nunca mais falei com ele. Eu continuei saindo com o Lorenzo e nunca tive um relacionamento tão fácil. A gente se dava muito bem. E pra vocês terem uma ideia, nossa primeira briga foi depois de 1 ano de namoro. Hoje estamos casados há 10 anos. Moramos nos Estados Unidos, mas em outro estado. Temos 2 filhas lindas. Nos damos muito bem e nos respeitamos muito. Ele me incentiva a progredir, me ajuda com tudo, sempre, né, dá conta com a minha opinião para tudo, né, ele me ajuda. Às vezes a gente briga, nenhum casamento é perfeito, mas nunca é por algo muito sério, passa rápido. Hoje eu sou uma mulher feliz, eu sinto que a vida me colocou onde eu precisava estar. E acredito que é possível se encontrar um amor tranquilo, onde a gente pode crescer juntos e se ajudar mutuamente. E a piada da minha família é que eu tive que ir para Nova York para me casar com um argentino. Dani, um super beijo, ela manda a foto deles, né, para mim, o telefone dela também. E essa é a história da nossa Alice de hoje. Gente, que história, né? Caramba, foi outra história daquelas que eu ia viajando, você ia contando, eu ia viajando. Olha, eu acho que você falou uma coisa muito certa, sabe? A gente está onde a gente precisa estar, né? As coisas acontecem assim na hora que elas têm que acontecer. Você lá atrás, né? Você conhece o Jack, ele 14 anos, né? 13 para 14 anos, você com 14 anos, vocês ficam amigos. E talvez isso tenha sido um dos motivos, assim, da vontade também de você vir para os Estados Unidos, estudar, morar e tal. Então, assim, eu falo, às vezes tem pessoas que aparecem na nossa vida e que a gente nem entende, assim, o porquê, né? Mas elas aparecem sempre com um propósito, isso aí vocês podem ter certeza. Muito triste, assim, o que aconteceu com ele, infelizmente, nos Estados Unidos, o índice de, né, não pode nem falar essa palavra no YouTube, mas pessoas que tiram a própria vida é muito alto, gente. E dentre adolescentes é muito alto mesmo. Inclusive muitos filhos de brasileiros, tá, que vêm pra cá ou que nascem aqui, eu acompanho alguns grupos e de vez em quando eu fico chocada, porque acontece, sabe, deles tirarem a própria vida. É triste isso, né? É muito triste. Eu imagino para os pais dele. Eu acho que os pais dele querer essa amizade com você é poder sentir de repente um pouquinho do filho, né? Já que o filho gostava tanto de você. E você fez uma coisa muito nobre, sabe? Que é você ir lá e também, sei lá, olha, gente, hoje eu tenho outro pensamento, eu já falei pra vocês, né? Eu já fui o tipo de pessoa de guardar rancor e tal.
Mas hoje, assim, se... Claro que eu também não vou chegar para uma pessoa sem ser de coração e pedir desculpa, não. Mas se é de coração, se aquilo me toca, eu sempre tento estabelecer... E eu achei bem legal, assim, de você conhecer o Lorenzo, né? E nos Estados Unidos, como sua família fala, teve que ir lá nos Estados Unidos para casar com um argentino. Eu tive que conhecer um brasileiro em Londres para casar com um brasileiro, né? Alguém falou, eu mostrei esses dias que eu comecei a ler, aliás, nem comecei ainda, reler, na verdade, porque eu já li esse livro há anos atrás, O Alquimista, que é um pastor, né? Um pastoreiro, que ele vai atrás da lenda pessoal dele, ele vai atrás de um tesouro, né? E eu lembro, assim, do livro que ele anda o mundo inteiro atrás do tesouro dele. E o tesouro dele está no lugar que ele menos esperava. E alguém falou para mim assim, nossa, Dani, a sua história tem muito a ver com esse livro. Você andou o mundo inteiro e você conheceu um brasileiro, e hoje você é casada com um brasileiro, né? Que eu tive relacionamentos com pessoas de outros países, fui para outros países, conheci outras pessoas, e eu acabei também casando com um brasileiro, né? Que foi onde eu realmente estabilizei, assim, a minha vida. Então, é engraçado essas coisas, né? A gente às vezes tem que ir tão longe para conhecer uma pessoa que talvez estivesse tão perto da gente, né? Bom, quanto aí aos outros, né, as outras pessoas que você teve na sua vida, são coisas que acontecem, né? Eu acho que cada experiência é uma história, cada experiência torna a gente, igual eu já falei aqui, gente, não tenham medo de errar, não tenham medo de viver as experiências de vocês, claro que tendo muito cuidado também, né? A gente não pode, não é assim, ai, vou me jogar, não, mas tendo muito cuidado também. Mas eu acho que cada experiência que a gente tem na vida é muito válida. Errar, a gente vai errar sempre. A gente é humano, estamos aqui para aprender. Não adianta ficar apontando o dedo para amiguinho, para amiguinha. Ai, que essa é assim, essa é assada. Não, ninguém aqui é dona da verdade. Eu não sou, ninguém é. Né? Eu acho que a gente está aqui para aprender, para evoluir. Bom, eu viajei na sua história, amiga. Sério, gostei muito. Quero que vocês deixem aí também o comentário de vocês para ela, tá bom? Eu não sei se você mora aqui em Nova York, eu acho que não, que você falou que mudou de estado, né? Mas que pena, senão a gente podia se conhecer. Mas um beijo para vocês, fiquem com Deus, deixe bastante comentário aí na história e até o próximo. Tchau! Algo bom entre mim e essa pessoa, que fique bom, entenderam?